Dia, pessoal. Julinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão me ouvindo? Me vendo bem? Como é que tá? Deixa eu tirar. Estão me ouvindo? Me vendo bem? Gente, peraí que tá... Eu tô enrolada aqui, cara. Isso. Enfim, ó. A gente vai... Eu vou meditar hoje. A gente vai estudar hoje o capítulo 5 de Daniel. Tá? No domingo que vem vai ser o último capítulo, são 12 capítulos. Aí a gente encerra o estudo de Daniel, tá? Aí depois eu vou colocar outra, né? Vou colocar outro livro pra gente poder estudar, tá bom? Vamos lá. Aqui em Daniel, capítulo 5, fala a seguinte situação. Vou mandar uns convites aqui para algumas pessoas estarem comigo. Ok? Vamos lá. Vamos lá. 8h30, estamos aqui, né? Falando a palavra, enfim. Vamos lá. No capítulo 5, Daniel, ele interpreta. Bom dia, Vi. Tudo bem? Seja bem-vindo. No capítulo 5 de Daniel, fala sobre a inscrição na parede. Na verdade, a inscrição na parede ela é uma profecia que foi escrita pelo Deus de Israel. Aí, Belsazar, neto de Nabucodonosor, o sucessor de Nabucodonosor, ele assume o reinado depois da morte de seu avô, né? E acontece a seguinte situação. Ele vê uma mão escrevendo na parede a profecia que foi escrita aqui por Daniel, que foi interpretada por Daniel. Ele vê essa mão sendo escrita e os seus joelhos começam a tremer de medo. Ele fica pálido porque ele começa a ficar com medo do que pode ser a profecia. Enfim, aí a mãe dele chama Daniel, que é um dos sábios da Babilônia, que Deus deu a capacidade dele interpretar sonhos e visões, inclusive profecias. Aí lá no versículo 18 do capítulo 5 diz o seguinte: Ó Rei, o Deus Altíssimo, Deus soberania, majestade, glória a seu antecessor, Nabucodonosor. Ele o engrandeceu de tal modo que povos de todas as raças, nações e línguas estremeciam de medo diante dele. Matava quem ele queria matar e poupava quem ele queria poupar, honrava quem ele queria honrar e humilhava quem ele queria humilhar. Quando, porém, seu coração e sua mente se encheram de arrogância, ele foi tirado do seu trono e despojado de sua glória. Foi expulso do convívio humano. Sua mente se tornou como a de um animal, e ele viveu entre os jumentos selvagens. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu, até entender que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem ele quer governar
quem ele quer para governar sobre eles. Enfim, aqui começa a interpretação. Aqui dá início à interpretação de Daniel, porque ele relata o que aconteceu com Nabucodonosor antes de Belsazar assumir o trono. Então, pela arrogância de Nabucodonosor, ele foi tirado do trono e foi enviado para a mata. E lá ele comeu, ele bebeu como um animal, ele foi molhado pelo orvalho, enfim. Isso tudo aconteceu. Isso antes, né, de acontecer, antes do rei, depois da fornalha, que os amigos de Daniel foram lançados, né, na fornalha por ele. Aí começou o decreto. Aí o Senhor, quer dizer, Nabucodonosor, ele fez um decreto para que ninguém violasse o Deus Altíssimo, que era o Deus de Israel. Amém? Versículo 22. Ó Belsazar, o Senhor é sucessor dele, e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Mesmo Belsazar, sabendo de tudo que Daniel interpretou, falou de Nabucodonosor, ele não se humilhou, ele não abaixou a cabeça. Isso causou a destruição dele. Isso tornou uma guerra, uma luta. Desafiou o Senhor dos céus, ele desafiou o Deus de Israel e mandou trazer as taças do templo. Ó rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho dessas taças enquanto louvavam deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra. Deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Então, a desobediência de Belsazar começou ali. Quando ele foi até o templo, pediu para que os sacerdotes fossem até o templo, pegar as taças que o Nabucodonosor tinha tirado para não violar, para não desobedecer o Deus de Israel, o Deus Altíssimo, e ele foi lá e pegou. Aí começou a desobediência. Aí começou. Amém? O rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla seu destino. Aqui começa. O rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla seu destino. Gente, Belsazar desonrou o Deus de Israel, porque ele acreditava em deuses de ouro, pedra, bronze e prata, sendo que esses deuses não ouviam e nem viam e nem falavam nada. Por isso Deus enviou a mão que escreveu a mensagem. Esta mensagem que foi escrita. E este é o significado das palavras. Mene. Deus contou os dias de seu reinado e determinou seu fim. Tekel. Você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Verso. Seu reino será dividido e entregue aos medos e os persas. Exatamente. Por mais que a gente não queira ver, por mais que a gente não queira enxergar, isso de uma certa forma ou de outra, ou interna ou externamente, está acontecendo. Isso está acontecendo.
A gente precisa entender e confiar que o único Deus que governa é o Deus de Israel. É o Deus que nos deu uma identidade. Identidade de filho, identidade de filha. Nós precisamos amadurecer e agir em obediência. Agir em obediência. Parar de agir pela nossa própria vontade. E agir pela vontade do Pai, pela vontade de Deus. Deixar com que Ele faça, deixar com que Ele cumpra a vontade de Deus para a nossa vida e obedecer aquilo que Ele nos entregou na mão. O que você tem feito com aquilo que Deus tem entregado nas suas mãos? O que tem acontecido com aquilo que Deus tem entregado nas suas mãos? Você tem pedido mais ou você tem agradecido? Gente, aprenda e entenda que agradecer é uma forma de você estar dizendo obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já me deu até aqui. Deus tem mais para nós. Mas aprenda a agradecer por aquilo que você já tem em suas mãos. E faça, obedeça da forma que Ele quer que você faça. Obedeça. Aprenda a obedecer. Belsazar sofreu as consequências pela sua desobediência. Ele sabia que as taças de ouro não podiam ter sido tiradas do templo. E essa profecia que Daniel relatou para ele o que aconteceria foi verdadeira. Isso realmente aconteceu. Ele pagou com a vida pela sua desobediência. Com a vida dele. Gente, eu já falei isso aqui, vou repetir. Vocês têm livre arbítrio. Mas será que as suas escolhas que você tem feito tem sido as escolhas que Deus tem feito, que Deus tem para sua vida? Vocês têm livre arbítrio. Mas entenda, você e eu somos filhos de Deus. Você e eu somos filhos de Deus. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho. Colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam o terceiro em importância no reino. Naquela mesma noite, depois deles ter vestido Daniel com toda aquela capa, todo aquele ouro, naquela mesma noite, os medos e os persas invadem a sala do trono. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto. Por quê? Por conta da desobediência dele. A inscrição significava aquilo. De uma forma externa ou interna. Mas está escrito aqui. Deus contou os dias de seu reinado e determinou seu fim. Ele contou nos dedos das mãos, ó. Ele contou. Ele contou, gente. E
por falta da desobediência, pela desobediência de Belsazar, Belsazar pagou com a vida. E Dário, o Medo, tinha 62 anos quando se apoderou do reino. Ele invadiu, matou Belsazar e tomou o controle da Babilônia. Ele continuou tomando o controle da Babilônia. Mas Belsazar estava morto. Por quê? Por conta da desobediência dele. Ele desobedeceu. Pagou com a vida. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te entregado? Haja em obediência. Obediência. Nós precisamos entender que quando nós agimos em obediência, tudo flui com mais leveza, porque Deus está no controle. Quando nós agimos em obediência, nós precisamos entender que as situações que nós entregamos nas mãos de Deus vai se cumprir. Só que no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, do jeito que ele quer. E não é do nosso jeito. Vocês viram aqui, Nabucodonosor foi banido do reino, do seu reinado, por conta da arrogância, por conta da soberba. Por conta do desequilíbrio. Então, nós precisamos entender que nós devemos agir em obediência e entender que Deus nos deu uma identidade. Então entenda hoje que independente da situação que você esteja passando, se você está com medo, se você está apreensivo ou apreensiva, entregue nas mãos do Senhor. Todas as situações que te tiram do eixo, entregue nas mãos do Senhor. Porque às vezes as situações que te tiram do eixo afetam até o seu emocional. Aí você chega no seu limite. Mas antes disso acontecer, fale antes com Ele. Converse. Gente, Deus nos ouve. Independente do lugar que nós estamos, Deus nos ouve em todos os lugares. Pede para o Espírito Santo te visitar hoje. Fala para ele, Espírito Santo, Senhor, passa o dia comigo hoje. Me faz companhia. Me faz companhia. Me revela aquilo que o Senhor tem para minha vida. Revela. Pede para Ele te revelar. Gente, o Espírito Santo é nosso amigo. Deus é nosso amigo. Deus está procurando amigos. Além de filhos, Ele está procurando filhos e amigos. Então, nós somos filhos. A primeira coisa que você precisa entender: a sua identidade de escravo não existe mais. Agora você tem uma identidade, a identidade de filho. A segunda coisa: você deve e precisa começar a agir em obediência. Porque a desobediência nos traz consequências frustrantes, desastrosas. A terceira coisa: as suas escolhas precisam estar de acordo com a vontade do Pai.
Quarta coisa, você tem livre arbítrio. Então, cuidado com o que você escolhe. Cuidado com suas escolhas. Amém? Então, comece a agir com obediência. Comece a chamar o Espírito Santo para passar o dia com você. Ele tá aqui, ó, do teu lado. Só esperando. Espírito Santo, vem passar o dia comigo. Ele tá do teu lado. Tanto do meu quanto do seu lado. Peça pro Pai sabedoria. Para você enfrentar certas situações. Porque certas situações te tiram do eixo. Como eu disse, te tira da bênção, né? Certas situações te tiram da bênção. Mas antes disso, peça, antes da situação de tirar do eixo, tirar da bênção, peça sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para enfrentar essa situação. Senhor, vai comigo, vai na minha frente. Espírito Santo, me acompanha. Fala isso para Deus hoje. Peça a Ele. Amém? Então comece a agir da maneira correta. Obediência. Amadurecimento. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos amadurecer. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, não é mais você que tem o controle dela. Quem tem o controle da tua vida é Cristo. Você tem o direito sim de fazer suas escolhas. Você tem livre-arbítrio, como eu disse. Mas entenda. Quem governa, quem precisa habitar dentro de você. E quem deve habitar dentro de você é o Senhor Jesus. Amém? Bom, vamos orar para encerrar essa live. Espero que o Espírito Santo, que Deus tem falado com você através da minha boca. Até porque não fui eu, foi Ele. Enquanto eu falo aqui, Ele está soprando tudo no meu ouvido. Às vezes essa palavra vai cair como uma exortação para várias pessoas. Às vezes essa palavra vai ser resposta de oração para muitas pessoas. Mas eu espero que você entenda que não foi eu, e sim Jesus que falou tudo isso para mim passar para você. Porque, primeira coisa, Ele fala comigo para depois falar com vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo. Que o Senhor nos dê sabedoria. O Senhor nos encha de alegria, Pai. Que nós possamos fazer as escolhas corretas, as escolhas segundo a Tua vontade, segundo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Segundo tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, porque eu sei que tem pessoas aqui que têm chamados, que têm coisas, Pai, que o Senhor deu a elas, Pai. E que elas possam, Pai, aprender, a começar a exercer o método, começar a exercer a disciplina de agradecimento, a disciplina da oração. Que haja uma entrega total, que haja um toque do Senhor nesse dia.
Que o Senhor possa tocar pessoas, que essa live chegue a lugares, Pai, que o Senhor nunca imaginou, que pessoas nunca imaginou, em nome de Jesus. Que o Senhor fale com elas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor alinhe a vida delas, aquilo que o Senhor tem para a vida delas, Pai. O Senhor venha com um alinhamento. O Senhor venha alinhar. Que o Senhor venha dar sabedoria para que elas possam enfrentar situações, Pai, que às vezes elas não dão conta. Que elas possam entregar certas situações nas suas mãos e o Senhor tem a solução. Em nome de Jesus. É assim que eu oro e agradeço. Amém. Amém, gente? Pra quem não assistiu essa live vai ficar salva no feed, tá? Daqui a pouco eu vou subir ela junto com o texto. Então, Deus abençoe sua vida e até amanhã, 8h30.